E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado, Muito bem. jornalista vocacionado. Muito Sigam bem, lá, então parabéns. sigam curtam o e Thiago compartilhem. Parigiani. Eu seguirei. Eu agradeço a todos vocês. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, mais um dia de esclarecimentos para você brasileiro que está querendo um Brasil transparente, um Brasil com opiniões isentas, né? Sem opiniões patrocinadas. A gente cansou dos meios de comunicação manipularem aí as nossas ideias, colocando coisas ali que a gente falava, legal, parecia que estava ruim, mas agora que eu assisti o Jornal Nacional, eu acho que tá bom, eu acho que eu é que estou errado. Então, hoje em dia, o YouTube permite que a gente enxergue fora da caixinha, né? E é esse trabalho que vem sendo reconhecido diariamente por vocês todos aqui no canal Brasil Inteligente. E em troca disso, o que eu tenho que fazer é simplesmente honrar o meu crachá de jornalista vocacionado aqui, sem nenhum diretor de redação, sem nenhum chefe de canal batendo na mesa e falando, você vai falar isso, você vai falar bem desse cara porque ele jogou verba na emissora, você vai falar mal desse cara porque ele não jogou verba na emissora, porque é infelizmente o que está acontecendo com o jornalismo empresarial, né? E eu fico muito feliz de, nesse momento da minha vida, ser um jornalista independente, porque a gente pode falar o que pensa, a gente pode falar a realidade dos fatos e conta simplesmente com o apoio de vocês. Então, o que você faz aí do outro lado, você sabe, clica no gostei, compartilha a live. Se você está curioso em relação ao caso Adélio Bispo, a gente tem informações novas, tem pessoas ligadas aqui ao cara que, na verdade, na minha opinião, destruiu tudo que era para ter acontecido por quem planejou, né, aquele ocorrido do dia 6 de setembro de 2018. Então, eu não trouxe ainda aqui o Clenis, propriamente, ele passa por diversos problemas derivados do ocorrido da facada e de outras coisas na esfera militar, mas trago pessoas ligadas a ele que pode falar com propriedade sobre o que aconteceu posteriormente ao Adélio Bispo atentar, né, contra a vida de Jair Messias Bolsonaro naquela fatídica tarde de 2018 em Juiz de Fora. Todos a bordo aqui, deixando as suas perguntas, suas considerações. Se tiver dúvida, coloque na tela, não precisa de superchat, tá? Não precisa pagar nada, faça como o pessoal que já está comentando aqui. O que é muito importante é sempre ser respeitoso. O convidado falou uma coisa que eu não gostei, seja respeitoso, tá? Quem está aqui está dedicando o seu tempo por um Brasil mais limpo e transparente. Essa é a vontade que a gente tem em comum aqui. Então seja respeitoso e faça o seu comentário sem medo de ser feliz, porque a gente vai responder. Hoje não vai ser uma entrevista descontraída, já falo para vocês, é uma entrevista tensa, é uma entrevista com informações aqui absolutamente sigilosas, né? Mas a ideia aqui é esclarecer fatos que estão sendo omitidos por quem? A gente não sabe. O que eu sei é que o Gilmar Mendes, ministro do STF, impediu o Cabrini de entrevistar o Adélio Bispo. Isso eu posso falar porque é público, tá? É público, você dá um Google aí, na época do SBT Repórter, o Cabrini iria entrevistar o Adélio Bispo. Então, por isso que eu vou começar já com o meu entrevistado, porque aí ele pode me ajudar nesse debate. Vou colocar aqui na tela, diretamente de Belo Horizonte, Sargento Alisson Felipe. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela confiança no nosso trabalho, no nosso canal. Eu sei que não é fácil, né, a pessoa se disponibilizar a trazer à tona o que chegou até você, mas eu acredito que você, assim como eu, é um grande patriota, que quer o bem do nosso país e que quer que chegue, pare com esse tipo de situação, que as coisas são omitidas aqui e fica tudo por isso mesmo, né? Todo mundo fez um estardalhaço absurdo no caso da Marielle, aí acharam o mandante do mandante do mandante, agora estão julgando dois lá que nem se sabe se são realmente os executores. E aí, quando vem um fato desse que muda a política brasileira, parece que tem gente que não está muito afim de que isso seja esclarecido. Seja bem-vindo, Alisson Felipe. Fique à vontade para fazer o seu destaque inicial aí. Ô, Thiago, muito obrigado, tá, pela oportunidade dessa entrevista. E, como você disse, né, a gente só quer a verdade, né, nada mais que a verdade. Até porque de certa forma, foi um radicalismo, né, que aconteceu à época, em 2018, de toda a situação presidencial, e a gente tem até aquelas questões, né, relacionadas, por exemplo, à morte do Teori Zavascki,
né, a que presidenciava, eu não lembro o nome dele, né, que morreu de avião, né, tem o Celso Daniel, que Eduardo são... Campos. Isso, Eduardo Campos. E o Celso Daniel, então são... A gente vê que pela história política tem algumas situações que muitas pessoas falam que é, digamos assim, conspiração, né, teoria da conspiração, mas que talvez, né, elas podem se ligar, né, mutuamente. Então, espero que eu possa estar respondendo você aqui algumas questões que chegaram ao meu conhecimento, né, em relação ao Cabo Clínis, que eu tive, né, uma boa parte do tempo junto com ele, fazendo alguns vídeos. E tomara que seja uma entrevista bacana e que eu possa responder, né, com tempo nas Com perguntas. certeza, com certeza. Sinta-se entre amigos aqui, né? Aqui é um canal do bem. A gente não vem aqui para sacudir ninguém, para deturpar ninguém. Ontem mesmo estava transmitindo o que foi os áudios, né? Que você tinha mandado Sim, para mim. Eu estava preservando a sua figura, claro. Falei, é um off, né? O dia que ele vier aqui a gente esclarece. Não tem crime algum ali. Está divulgando uma coisa que chegou para ele, né? Ninguém é baú para guardar segredo. E trouxe à tona ali os 18 minutos posteriores à prisão do Adélio, pelo que eu entendi, né? uhum, E aí aquele sim, debate ali entre os militares, o próprio Clênis, acredito que estava ali no local. Foi ele que gravou, né? sim, Ele que correto. gravou o áudio e traz aquela situação ali e a gente fica preocupado, né? Porque estava rolando uma guerra de vaidades ali. Mas para quem não conhece a situação, é bom contextualizar pelo comecinho. O Alisson Felipe, ele tem contato com o Clênis, posso falar que é amigo? Amigo do Clênis? Pode-se dizer conhecido, né, É um colega, né? conhecido do Clênis, é um militar como o Clênis. Quem não sabe quem é o Clênis, foi o cabo que protegeu o Adélio Bispo após a facada, né? Ele caiu. Para mim, o roteiro desse filme aí foi desenhado por alguém que checou a possibilidade de eliminar um presidenciável com a facada, e após a facada, por ele estar numa multidão, né? E aí já vieram entrevistados aqui falar que ele é esquizofrênico, então é muito fácil manipular um esquizofrênico, né? Você ganhar a confiança dele. Eu não concordo nem discordo, né? Ele tem traços de psicopatia ali, mas ele parece ser um cara muito inteligente nas palavras que foram gravadas, principalmente divulgadas pela Veja, em depoimento à juíza. Mas a ideia era que ele matasse o Bolsonaro e que na sequência alguém linchasse ele. E isso não aconteceu graças ao Clênis. Por isso que eu falei no começo, o Clênis estragou tudo, né? Estragou tudo do lado do bom, né? Porque o Adélio Bispo está vivo hoje, até hoje, por conta do Clênis. E é por isso que ele é um herói. Ele é um herói porque ele impediu que fosse dado outra facada, né? Com a queda ali, ele já abafou, e ele também protegeu a vida de um cidadão que até então não se sabe, e não se sabe até hoje, qual era a motivação que levou ele a fazer aquilo. Então, a partir do momento que o Bolsonaro virou um presidente por conta disso, muito por conta disso, porque subiu muito a popularidade dele. Não se sabe o que ia acontecer no segundo turno, ele liderava as pesquisas ali no primeiro turno, mas eu lembro muito bem que o meu voto mesmo foi no Amoedo, no primeiro turno de 2018, não foi no Bolsonaro. O Bolsonaro não era o favorito de muita gente. E aí, quando acontece o atentado, e aí o povo abre o olho e fala, ué, por que estão tentando eliminar esse candidato? Né? Mas não tinha a Sim. polarização direita e esquerda, foi ali que nasceu. Foi no dia 6 de setembro de 2018. Então, quando o Clênis ele entra em cena e protege o Adélio, e prende o Adélio, e leva lá para o canto e fica ali com ele. Você sabe quanto tempo ele ficou com o Adélio? Ele chegou a conversar sobre isso com você? Sozinho? Tá. Tiago, eu quero até esclarecer, né, que hoje eu sou ex-militar, né, porque eu pedi a minha baixa dentro da Polícia Militar devido a situações de perseguições, essa busca da justiça, né, e mostrar a verdade, o que acontece dentro da instituição. E já retornando, né, com relação a essa resposta aí, o que a gente conversando, né, que seria aí algo em torno aí de uns 20 a 30 minutos, que teria então essa, digamos, né, a prisão do Adélio e ele ficar sob a posse, né, do Cabo Clênis, ele fazendo os contatos, pedindo apoio para poder chegar a outras pessoas para então, né, fazer a condução do Clênis. A gente tem até uma foto, né, na internet que tem um Clênis mais abaixo, aí tem um Adélio um pouco acima dele, aí tem um oficial da Polícia Militar, um coronel,
E Essa aqui, né? essa Coladinho. foto mesmo. Aí tem um policial federal. Então, ele pediu esse apoio porque ele estava sozinho, por ser um militar, né, à época da ativa. Ele andava com sua algema também, fez algemação. E tem até uns boletins de ocorrência, né, na qual ele narra essa situação, testemunhas narraram essa situação, como ele fez a prisão, como se estou na entrada no prédio, né, que ele levou a pessoa até em cima. E o que então, ele chegou a comentar comigo, né, de que ele teria gravado, né, não sei bem ao certo se é um áudio, se é um vídeo, mas do Adélio, então, falando de toda essa situação, por que aconteceu aquela facada, quem seriam as pessoas, né, que estariam por trás, porque o policial militar, ele tem o conhecimento da técnica de interrogação. Então, às vezes, o autor do crime, às vezes, não quer falar, ou então fica meio receoso de falar, mas vai se utilizando técnicas que acaba que persuade a pessoa, né, que ela está num ambiente tranquilo, que nada vai acontecer contra ela, que ela vai ser assegurado, né, a vida dela, e a partir daí ela começa, então, a relatar, né, o ocorrido. Então, o Clênis, né, ele falou que teria, né, essa mídia e outras situações também, inclusive sobre essa a conversa que você falou dos 18 minutos. Vem para cá, vem para cá. Ó, muito obrigado pela grande audiência que vocês estão dando aí para a nossa matéria de hoje, tá? Eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo, tá? E se puder, seja membro desse canal. Porque esse canal aqui, diferentemente da grande mídia, ele não tem rabo preso com ninguém. A gente busca só uma coisa aqui, a verdade. E aí você fala, mas isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, esse é um fato em aberto até hoje. O Gilmar Mendes proibiu que o Cabrini fosse entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa o Adélio Bispo falar. Ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. Né? Que se quisessem envenenar ele, alguma coisa, já teriam feito. Ele está no sistema prisional no Mato Grosso do Sul até hoje. Preso, enclausurado. Né? A última pessoa que foi ver ele foi a irmã, né, que o jornalista Joaquim de Carvalho levou até o presídio para falar com ele, e ela fez algumas perguntas e ele respondeu para ela, você tá louca de me perguntar isso? Então é tudo muito emblemático, muito enigmático. Por que não estão deixando o Adélio falar? Se assim como eu, você quer, né, uma entrevista do Adélio Bispo, seja para o Cabrini, ou seja para qualquer jornalista que tenha, né, o cacife para poder extrair a verdade desse caso, você junte-se a nós aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? E se puder, seja membro desse canal independente e ajude a gente na descoberta pela verdade. Pode ser. Né, que teve ali, de certa forma, uma vaidade, uma preocupação, né, do ministro à época da Justiça, né, saber por que, né, que o Cleides que teria prendido, cadê a Polícia Federal, por que ele estaria dando entrevista. E, então, são situações que, a princípio, eu também, quando ele falou, de certa forma, eu não acreditava muito, né, porque ele não mostrou de imediato. Isso foi lá por volta de 2021, né, que a gente teve essa conversa, quando eu conheci o Clenis, quando eu já fazia a gravação de alguns vídeos, né, das denúncias, né, que estavam acontecendo de relação a mim, né, que tinha acabado de sair de uma política municipal, na qual eu fui transferido, né, da cidade, aí porque eu morava para Belo Horizonte, e com o tempo a gente foi comprovando que foi realmente a pedido de um político, um ex-prefeito de lá, que tem amizade com o desembargador, né, amizade íntima, um desembargador da Justiça Militar, que de certa forma tem influência com o comando geral, e assim foi se desdobrando todas essas coisas. Então, devido a esses vídeos, o Clenis me chamou, né, para conhecer, eu conheci, conversando, e falou, eu quero fazer isso, mas eu quero contar um fato que aconteceu comigo. Olha, em 2018 eu prendi o Adélio, fui o que aprendi, eu prendi ele, e dentro da época que eu estava em campanha política, fizeram um laudo meu médico, né, da Junta, né, Central de Saúde, né, falando que eu teria participado dessa perícia, eles me reformaram, estou recebendo salário relacionado a cabo há 8 dias. Aí foi falando todo esse enredo, né, trazendo toda a história para mim. O que é esse salário de cabo de 8 dias? Significa essa redução salarial que ele tem, é isso? Quanto seria o salário Sim, de um cabo na época?
no cabo, eu creio que hoje não deve estar gerando algo de. Eu acho que não deve dar nenhum salário mínimo. O que ele Né? recebe? Isso, creio eu que deve ser mais ou menos isso. Porque a época ele Isso é tinha o que ele 8 tem anos. para subsidiar, para custear o mês dele é menos que um salário mínimo hoje, com a aposentadoria que deram para ele. Isso, isso. Então, a informação que eu tenho. Né? Eu não vou te dizer agora assim de cabeça, eu teria que Não, verificar, mas né, para beleza. ser Chutando consigo. alto, R$ 2.000. Sim, R$ 2.000. isso, chutando alto, R$ 2.000. A época, né, do que aconteceu, ele tinha 8 anos de polícia. E então, devido a toda essa repercussão, essa situação, acabou que eles têm a documentação, inclusive ele, né, apresentou, né, que ele foi reformado referente a 8 dias, né, quando ele estava em campanha política. Então, ele foi tomar conhecimento disso depois, né, e ele percebeu que seria uma perseguição por parte dele ter prendido o Adélio, como se diz, não teriam consumado a morte do Adélio, né, porque ele chegou a falar que teria essas provas, só que não buscaram investigar, nem não quiseram realmente dar a oportunidade para ele apresentar. De certa forma, ele percebeu que as pessoas queriam só obter aquelas informações e ou jogar para o escanteio ou até mesmo depois atentar contra a vida dele, como aconteceu em uma Sim. certa situação, né? E alvejaram um carro dele e ele hoje teme muito pela vida dele. É igual eu falei antes, né? Eu também achava que não era verdade, porque ele não me apresentou as provas, né, os áudios. Aí agora, recentemente, que ele apresentou para mim, que eu te mandei esse áudio de 18 minutos, eu percebi que realmente é uma situação muito grave. Normalmente, Alisson, o que que acontece? A pessoa, ela sempre pergunta para si mesma, ela fala, o que que isso pode me ajudar? Né? O ser humano, ele pensa dessa forma. Eu até brinco aqui, né, no canal, que quem gosta do ser humano de verdade. Gente, é o seguinte, agradecer a audiência, né, magistral a audiência de vocês aqui, é fenomenal ver o engajamento. Tô lendo todos os comentários de vocês aqui, tá? Na medida do possível, a gente vai respondendo esses comentários aqui depois, em off. Mas o que eu peço para você é fique até o final, tá? Fique até o final. Se você é um brasileiro indignado, que entende que o sistema é uma grande cortina de fumaça e que as respostas que deveriam ser trazidas para você, eles deixam para lá, eles querem trazer as respostas que interessam a eles. Eles querem prender o Bolsonaro, tentativa de golpe, eles querem não a anistia, deixa lá o pessoal lá apodrecendo lá, já morreu lá o Clezão, né? Deixa lá senhorinhas lá que tem filho para criar, que estavam ali num inflame, né? Na inflamação do momento ali, e vandalizaram, estão sendo tratados como terroristas, inimigos da nação, inimigos da democracia. E esse atentado, que está muito mal explicado até hoje, eles não trazem para a luz dos holofotes. Então aqui não é um canal sobre especulação, aqui é jornalístico. Então tudo que você está vendo aqui é baseado no que aconteceu e nas respostas que a gente conseguiu até hoje. Então todas as atualizações do caso Adélio Bispo você tem aqui. Você vai sair desse canal aqui sabendo o que aconteceu dentro de tudo que foi divulgado até hoje e tudo que foi apurado em bastidor. E para isso eu peço o quê? Você se inscreva nesse canal, você deixe o seu gostei, você comente o que você acha de tudo isso. E para você, a grande pergunta é, para você o caso Adélio Bispo está resolvido? Porque o primeiro advogado do Adélio falou para a gente, não, esse caso já está resolvido. Eu falei, tá, então qual é a resposta? O que a PF falou, que ele agiu sozinho, mas e o vídeo que a gente trouxe aqui, dele depois do atentado falando que fez porque mandaram? Como é que explica? Não, ele é louco. Você engoliu essa resposta? Isso aí tá suficiente para você? Se tá, beleza, a gente vai parar por aqui. Se não tá, engaje, comente, diga o que você acha do caso Adélio Bispo. Você tem liberdade para isso aqui. Você não é jornalista, eu sou. Eu trago aqui os fatos, mas o seu comentário é livre. Deixe o seu gostei, se inscreva e compartilhe esse canal. Vamos juntos em busca da verdade. Pode soltar. É a nossa mãe. Nossa mãe ama a gente. Tanto que você vê aí na fila de presídios filhos que são maus filhos, né? Que acabam indo preso. Quem visita normalmente é a mãe, né? Você não vê pai. É o pai, ele, né? Agora, e as pessoas normais, elas não gostam da gente. Elas gostam do que a gente pode proporcionar.
Então, o que o Klein está fazendo é justamente esse filtro. O que isso pode me proporcionar, né, como informação? Só que no caso dele, como você já traz que ele é um cara que está sendo ameaçado e tudo mais, isso acaba valendo aquela máxima que você vê lá, o entrevistado no Cabrini, e fala assim, por que esse cara está falando isso? Porque ele está sendo ameaçado, né? Ele já está meio que caminho andado para alguém eliminar ele. Então ele prefere colocar as informações, e essas informações acabam até protegendo a vida dele. Porque a partir daquelas informações publicadas, né, sendo divulgadas para a mídia, se alguém atentar contra ele, esse alguém fica muito mais exposto do que se alguém atentar contra ele sem ele divulgar o que ele sabia. E aí ninguém sabe quem matou, né, por quê, qual foi a motivação. Então, acaba sendo uma proteção, né, a divulgação dessas informações. E no caso do Clenis, é uma informação que protege ele, no caso dele, né, ele já está exposto. Né? Ontem mesmo a gente estava passando o áudio que você tinha mandado, aí o pessoal, vocês não têm receio de expor ainda mais o militar? Não, ele já está exposto, essa parte que vocês não entenderam. Né? Tem um rapaz aí que você deve ter visto alguns vídeos na web, que é o Frank PCC. Né? Ele já está decretado, né, ou é sentenciado, como ele fala no Tribunal do Crime. Então, ele traz informações de bastidor que todo mundo fala, esse cara é louco. Não é que ele é louco, é que ele sabe que ele já está sentenciado, o caminho dele foi traçado, ele sabe o que ele fez. E, infelizmente, fica difícil dele escapar. Então, ele está passando o máximo até como um alerta para que futuros jovens não errem onde ele errou. Né? É um jeito dele se perdoar perante a sociedade. Porque ele fala, por mais que eu tenha sido preso por alguns crimes, eu não paguei o que eu devo para a sociedade, porque eu fiz muito mais. Né, que não acabou não sendo condenado. Então, só para não divagar a respeito disso, eu tenho muitas perguntas aqui para o Alisson. Uma delas é em relação à possibilidade do Clenis, do Adélio ter sido preso com 3 celulares, mas não responde ainda não. Hoje, Alisson, você é militar aposentado? Você trabalha com alguma ONG, alguma coisa ou não? Na verdade, hoje eu sou ex-militar, eu trabalho na área particular, né, privada. Hoje eu sou presidente da ONG Sobreviver, Luta pela Vida. Boa. Nós criamos essa ONG no ano de 2024, na qual ela busca, né, proteger os direitos humanos, a dignidade humana dos servidores da segurança pública e também de seus familiares. Porque eu vivi o sistema, né, tanto do lado de lá como do lado de cá, porque eu fui preso diversas vezes, tem prisão e, de certa forma, foram já transformadas em ilegais, tem processo até civil, já transitado e julgado, né? Na área criminal também. Tem outras situações que aconteceu comigo, então digo que o seguinte, muitos militares que poderiam, né, passar o que eu passei e conseguir estar firme até hoje, infelizmente acabaram se suicidando. E o que a gente chegou a uma análise, né, e de tudo que acontece, tem até uma entrevista que a gente tem aí de 2010 até recentemente, 100 policiais militares aqui em Minas Gerais, né, militares estaduais que suicidaram, mas não tem qualquer tipo de motivação. E com o nosso estudo a gente então chegou, né, a um liame, né, do que acontece dentro da carreira militar estadual, né, na qual você começa ali num emprego que você não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação de saúde, e acaba que muitos, né, chegam a suicidar. Então, a gente tem hoje bastante informação de que há induzimento de suicídio dentro da Polícia Militar e que a Justiça Militar ela não toma providência quando a gente traz essas informações. Na verdade, eles fazem é proteger. Nós temos aí a situação do cabo Gesiel, que ele fala claramente um áudio, né, que o que acontecesse com ele seria um oficial superior, né, que teria cometido. Nós temos a situação da sargento Denise, que ela tem um vídeo dela que passou, né, viralizou. Na época, né, ela parece que estava na rodovia, ela falando sobre essa perseguição e tudo. Então, assim, é como se o praça hoje ele tivesse que fazer como se fosse um robô. Se ele fizesse aquilo a mais, buscasse a justiça, já é decretado a sua expulsão, a sua morte, então a aposentadoria para falar que ele é louco, insano. E é o que estão tentando fazer hoje com o Clenis. Eles estão tentando torná-lo uma pessoa insana, parecido que tornaram o Adélio, né, para que as palavras dele não sejam verdade.
Então, muito bom. Bom, são coisas que não são divulgadas, né? É que nem suicídio de idoso. Então a gente fala assim, nossa, suicídio de idoso? Não, eu não vi nenhum idoso que se enforcou, ele para de tomar remédio. Ele não precisa se suicidar de outro jeito. Então, o suicídio militar é desse jeito também, né? O cara fica depressivo ali e tal, e acaba com a própria vida, né? De uma forma. Como é que é isso? O suicídio é medicamentoso? Ou eles se enforcam, atiram na cabeça, as coisas assim ou não? Na verdade, eu posso até dizer, porque até hoje eu trato ainda a depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, né? Tem a situação também do pânico, né? De que a gente tem, eu tenho provas comprovadas que houve, nesse decorrer dessa situação, duas torturas, né? Comigo, inclusive, uma na frente da minha esposa. Infelizmente, a Justiça Militar e a Polícia Militar, eles estão aí protegendo os torturadores. E então são vários tipos de situações que ocorrem na vida daquele policial militar, né, que quando ele não passa a não ser bem visto, principalmente por superiores e oficiais, né, começa então a perseguição, que seja através de escala de serviço. Ele está, por exemplo, trabalhando na parte da manhã, mudei para a noite. Ele está trabalhando no serviço operacional, digamos, por exemplo, da Rotan, aí tira ele, coloca numa viatura básica. Então começa a mexer no emocional. Aí, com o tempo, nós temos ali, né, a começar a aparecer processos administrativos, muitos processos administrativos. Aí depois nós já temos a situação, né, de imputar até mesmo um crime àquele militar. E depois a gente tem uma transferência, que eles falam que é conveniência de disciplina, para tirar aquele militar daquele lugar que às vezes as pessoas conhecem,